Mateus, capítulo 6, versículo 6, nos disse assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu quero falar um pouco hoje sobre a oração. Nós sabemos que a oração é a mola que move a mão de Deus. Nós sabemos que nós precisamos orar. Mas por que temos tanta dificuldade em orar? Por que tantas pessoas hoje entram na casa do Senhor e não têm coragem de abrir a boca para falar com Deus? Por que essas pessoas têm essa dificuldade? Eu sinto muito em falar para você. Quando nós temos um amigo muito chegado, nós gostamos muito desse amigo, nós temos tempo, nós ficamos horas e horas conversando e o assunto não acaba. E o que eu vejo hoje em dia, então, é uma falta de amizade para com as pessoas e Deus. Porque se eu sou amigo de Deus, eu preciso falar com Deus, eu tenho que querer falar com Deus, eu tenho desejo de falar com Deus, eu tenho algo para contar para Deus, eu tenho algo para pedir para Deus. E se eu encontro barreiras, então Deus não é meu amigo. E a palavra fala para nós com relação à oração, e é muito interessante. Nós precisamos orar em todo tempo, em todo lugar e em toda hora. A oração não é somente na igreja. Na igreja nós devemos orar, nós podemos orar em qualquer lugar. Mas aqui nesse versículo, a Bíblia fala: entra para o teu quarto, fecha a porta, fica no secreto, fala com o seu Deus, porque Ele vai te recompensar. Muitas das vezes nós ficamos orando, mas nós não oramos da forma que Deus quer. E eu acho muito interessante que, para mim, orar é o nosso maior privilégio. Orar é uma honra para nós. Podemos falar com aquele que é soberano, com aquele que tem autoridade, que é aquele que está acima de todas as coisas. Porque quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus. Quando nós oramos, nós chegamos mais perto do trono de Deus. Quando nós oramos, irmãos, a nossa alma respira. Muitas pessoas vivem pesadas, angustiadas. Por quê? Porque eles não têm o hábito de orar. Porque quando nós colocamos a nossa boca no pó, começamos a orar, a nossa alma sente leve. Porque a nossa alma respira. Então eu quero te dizer, quando você começa a orar, você chama a presença de Deus para a sua vida. Então eu digo para você, não tem outra saída. A única coisa que nós temos que fazer é orar. Por quê, irmãos? Porque é precioso a oração, a nossa oração para com Deus. E eu digo para você, quando nós fazemos uma oração de corpo, de alma, de espírito, Deus atende a nossa oração. E nós temos que saber uma coisa, muitas vezes nós podemos estar até errado, mas o Senhor nos atende. Porque o Senhor sabe quando nós chegamos e quebrantamos diante dEle, Ele olha para nós com um olhar de amor. Ele olha para nós com um olhar de compaixão. E aqui eu fico vendo dentro da palavra de Deus que através da oração nós somos renovados, através da oração nós somos restaurados, através da oração nós somos consolados. Muitas pessoas hoje vivem desesperadas, andando para um lado para o outro, sem saber o que fazer da vida, pensando vai dar tudo errado, está tudo dando errado para mim, nada acontece. Mas também não tem experiência com o dono de tudo, porque ele é advogado, ele é juiz, ele é médico, ele é dentista, ele é tudo. Tudo que nós precisamos, nós podemos falar com Ele, porque Ele fala conosco. O nosso Deus é o Deus que revela, é o Deus que mostra, é o Deus que dá visão, é o Deus do passado. E Ele vai ser sempre o mesmo Deus. Mas nós temos que ter o hábito da oração. E é isso que nós precisamos aprender. Porque oração não é a hora que dá. Oração não é quando eu quero orar. Oração não é o momento que precisa.
Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso falar com o meu amigo que é Deus todos os dias. Eu preciso ter um diálogo com Ele todos os dias. Então eu tenho que deixar um pouco das coisas que eu faço. Eu preciso deixar um pouco a televisão. Eu preciso deixar um pouco a internet. Eu preciso deixar um pouco os afazeres. Eu preciso ligar no Senhor. Porque tudo que vai acontecer na minha vida vai depender da oração. A palavra fala que nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Buscar o Senhor em oração, clamando, apresentando a Ele as nossas causas, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele salvação. E eu fico observando as pessoas que ficam tão paradas, não oram em casa, não oram em lugar nenhum e muito menos na casa de Deus. Estão pensando que é brincadeira chegar, sentar na cadeira e ficar ali. Meu amado, acorda, Jesus está voltando. E Ele está querendo ter comunhão com você. Ele está querendo que você tenha comunhão com Ele. Saia desse comodismo. Chega na sua igreja, abre a sua boca e começa a falar. Para de olhar para um lado e para o outro. Para de olhar roupa, calçado, o jeito que o irmão fala, o jeito que o louvor canta, que a pregação sai. Passa para olhar que aquele que é todo poderoso, que é o nosso Deus. Porque se você olhar para Ele, você não vai enxergar defeito em ninguém. E a sua oração vai passar o teto, vai chegar no céu, vai mover a mão de Deus. E a resposta vai chegar para você. Porque o nosso Deus é Deus de resposta. Então nós temos um direito glorioso de falar com o Pai. Você já parou para analisar como é maravilhoso você ter a oportunidade de falar com Deus, contar para Deus tudo que você precisa, sabendo que Ele é Deus que responde? Olha que coisa tremenda! E muitas vezes nós desperdiçamos essa oportunidade. Nós somos filhos de Deus. Onde que um filho não consegue falar com o pai? Se nós somos filhos de Deus, nós temos algo a pedir, porque todo filho sabe o que pedir para o pai. Então por que há essa barreira? Por que há essa dificuldade de nós falarmos com o nosso Deus? Tem algo errado em nós. Tem algo errado em nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O Senhor está mostrando sinais e muitos sinais. E a igreja está perdendo tempo. O povo está perdendo tempo. Olhando um detalhe daqui, olhando um detalhe dali. Olhando um erro na vida do irmão. Pegando no pé do outro. Larga tudo. Para tudo, vai para o seu quarto, vai falar com Deus, porque Deus vai falar com você e você vai ver que você não é perfeito, ninguém é perfeito. Nós não estamos na igreja porque nós somos perfeitos, nós estamos na igreja para aperfeiçoar através da nossa oração, através do nosso clamor, através da nossa vontade de falar com Deus. E não importa aqueles que nos criticam, que nos vigiam, aqueles que ficam olhando para ver se acham um erro em nós, porque tem pessoas, irmão, que em vez dele orar, pôr a boca no pó, o coração dele é ruim, ele fica prestando atenção em todos os detalhes, para saber onde você vai falhar, para te condenar. Só que o nosso Deus não é assim não. Ele está querendo uma amizade verdadeira, minha e sua, para com Ele. É por isso que Ele fala, entra para o teu quarto, fecha a porta, fica na intimidade comigo. Olha, eu quero ser seu amigo e eu quero falar com você também. Porque muitas das vezes nós achamos que só nós vamos falar, mas Deus também fala. Quando nós oramos de verdade a Deus, nós podemos assentar e falar, Deus, agora fala comigo. Feche os seus olhos, faça uma experiência, fique em silêncio. Depois de falar com Deus, e você vai ver Deus falando com você, Deus revelando algo para você, Deus mostrando as coisas para você, porque Deus, Ele é maravilhoso. Mas quando eu falo orar no quarto, eu não estou excluindo os outros lugares de oração, não. Eu estou falando de um lugar secreto. Os assuntos da oração é tudo que você precisa, é tudo que você sabe que devemos orar. É as suas dependências de Deus. O que você precisa que Deus faça por você, pela sua família. Ora por salvação de almas, ora por libertação, ore por cura, ora para as pessoas que estão doentes. Nós precisamos, irmãos, aprender a pensar em nós e a pensar no nosso próximo, porque uma coisa eu falo para você, quando nós oramos com fidelidade, a recompensa ela vem para nós através da nossa oração. E eu digo para você, nós temos muitas provas de que a oração abre o céu. Nós temos muitas provas na Bíblia, nós temos prova na nossa vida de problemas que nós já passamos e que Deus abriu o céu para nós,
Deus abriu as portas e falou: pode passar, estou abrindo o caminho para você. Quantas coisas que nós pedimos para Deus e Ele já nos atendeu. Mas agora eu falo para você, por que você está desanimando? Por que você não é mais aquela pessoa que orava, aquela pessoa que buscava? Por que agora o seu tempo não é mais o mesmo para Deus? Por que agora você não leva mais a sério as coisas de Deus? Por que agora você brinca com as coisas de Deus? Por que você vai para a igreja para ficar com o olho de coruja seco, olhando o movimento, sem prestar atenção naquilo que Deus está querendo fazer? Eu quero dizer para você, se você não tem propósito para ir na igreja, fique em casa. Porque quem não tem propósito e vai para a igreja, ele acaba atrapalhando aquele que está ali. Porque o olhar dele vai ser um olhar de acusação, de crítica, de coisas que desagradam a Deus. E nós vamos na casa de Deus, é para adorar o nome dele, é para falar com ele, é para ter intimidade com ele. E eu quero dizer para você, que você nesta noite precisa tirar um tempo para falar com Deus. A sua vida precisa mudar a partir de agora, a partir de hoje. Ah, mas eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido. Se tem filho é Deus que deu, se tem marido é Deus que deu, se tem trabalho é Deus que deu. Então, se está te incomodando, pede Deus para tirar, porque Deus tira. Mas o que Deus está querendo da igreja dele na terra é oração. É chegar diante dele de verdade, é falar com ele de verdade, é clamar ele de verdade, porque ele está querendo abrir os céus para nós. E nós, muitas das vezes, estamos fechando o céu. Muitas vezes nós fechamos o céu para nós mesmos. E depois nós falamos: eu estou pedindo há tanto tempo, eu estou orando, eu estou buscando, Deus não me responde, Deus não me atende, eu não sei o que vai ser de mim, o que vai ser de você. Você tem coragem de perguntar essas coisas ainda e falar essas coisas para Deus? Você tem clamado a Ele? Você tem buscado a Ele? Você tem dado o devido valor que Deus tem? Você é amigo de Deus? Você tem diálogo com Deus? Porque se você não tem ainda tempo, porque Ele está procurando pessoas que sirvam a Ele de verdade. E toda pessoa que serve a Deus de verdade, ele ora, ele busca, ele jejua, porque ele sabe: sem oração eu não vou a lugar nenhum. Sem oração eu não sou ninguém. Então, vamos orar. Vamos buscar o Senhor, porque Ele está às portas. E Ele conta comigo e Ele conta com você. Em nome de Jesus.